Fala pessoal, bem-vindo para mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouco sobre reeducação alimentar e como que é importante a gente melhorar os nossos hábitos alimentares para ter uma vida mais saudável. Então, a gente começa aqui entendendo a palavra reeducação, que segundo o dicionário, reeducar é educar novamente, reabilitar por meio da educação. E se nós aplicarmos esse termo na nutrição? Quando nós aplicamos esse termo reeducação no universo da nutrição, nós estamos nos referindo a um processo profundo de transformação de hábitos alimentares e comportamentais. E isso envolve muito mais do que simplesmente modificar a nossa alimentação. É como é mais como estabelecer um novo padrão de comportamento e pensamentos em relação à comida e ao bem-estar. É um, como que eu posso dizer? É um caminho que exige consistência, disciplina, paciência, pois as mudanças necessárias, né, não ocorrem de forma instantânea, não é de uma hora para outra que a gente consegue mudar os nossos hábitos, mas é por meio de escolhas consistentes e sustentáveis a longo prazo. Então, reeducar-se nutricionalmente significa substituir costumes inadequados por práticas saudáveis e equilibradas, e que são alinhadas às necessidades do corpo, o que vão promover não apenas a melhora da saúde física, mas também o bem-estar mental e emocional. Então, para que serve a reeducação alimentar? Quando nós pensamos, né, em mudanças de hábitos alimentares, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? É o emagrecimento, na verdade. Eu vou me reeducar para perder peso, para emagrecer. Mas só que o emagrecer não é o principal e único intuito dessa mudança de hábito. É sempre necessário mudar os hábitos alimentares quando a pessoa ela não se alimenta de maneira correta, não está se alimentando bem. E isso não significa que você tem que fazer uma dieta, que você tem que fazer uma restrição calórica. A reeducação alimentar, você vai alterar o seu cardápio, né? Consiste em uma alimentação mais saudável e é muito mais do que reduzir o consumo de calorias. É importante a gente saber que o conceito de saúde não pode ser resumido apenas em controlar o peso, em perder peso, né? E vale ressaltar aqui que recentemente saiu uma nova classificação para a obesidade, que divide a obesidade em obesidade pré-clínica e obesidade clínica. Eu até posso fazer um vídeo depois falando a respeito sobre isso, o que mudou, o que eu acho sobre essas mudanças. Então, voltando ao assunto, baseado nisso, a reeducação alimentar ela tem como objetivo trocar os hábitos alimentares errados por condutas mais saudáveis de forma gradativa. Nada ao extremo, de uma hora para outra, retira isso por completo e não come mais. Não é assim que funciona, é de uma forma gradativa. É indispensável o paciente saber que ele precisa estar motivado em querer fazer isso, em querer fazer essas mudanças. E é claro que a redução de peso vai ser uma consequência da melhora dos hábitos. Você vai comer melhor, vai se sentir mais saciado. Então, e é claro que vai existir a redução de peso, né, como consequência aos novos hábitos, mas a principal conquista a gente tem sempre que lembrar que é o quê? A melhora da saúde no longo prazo. E como saber se eu estou pronto para começar a mudar os meus hábitos alimentares? É aquela velha história, nunca é tarde para você começar. Então a melhor hora para você fazer essa reeducação é agora, é começar hoje mesmo, a partir aqui desse vídeo. E eu trago aqui uma ideia muito interessante que talvez poucas pessoas já ouviram falar, que é o modelo transteórico ou transteorético. O que esse modelo explica, né? Ele, ele é um modelo que explica como as pessoas mudam os seus comportamentos. Por exemplo, como parar de fumar,
como comer melhor, como praticar exercícios e por aí vai. E esse modelo ele foi desenvolvido por dois caras chamados Prochaska e de Clemente, que a partir de estudos com pessoas que tentavam parar de fumar, eles tiveram uma ideia de que a mudança do comportamento não acontece em uma vez só, mas em etapas, em alguns estágios. E cada pessoa passa por uma fase até conseguir mudar de fato, né? E esse modelo, ele ajuda a nós, profissionais da saúde, a entender em qual estágio o paciente ele se encontra e, assim, determinar estratégias que vão auxiliar nesse processo. E aqui eu trago os 5 estágios da mudança. O primeiro dele é a contemplação. E o que é a pré-contemplação, né? É o estágio em que não há intenção de mudança de comportamento em um futuro próximo. As pessoas nesse estágio não estão cientes ou não enxergam seus problemas. O segundo é a contemplação. É o estágio em que as pessoas estão conscientes de que existe um problema e pensam seriamente em superá-lo, mas ainda não assumiram o compromisso de agir. E as pessoas podem permanecer presas nesses estágios por longos períodos. O terceiro estágio é a decisão ou preparação. É uma fase que combina intenção e critérios comportamentais. Indivíduos nessa fase pretendem tomar medidas no próximo mês. E apesar de realizar algumas alterações em seu comportamento, ainda não alcançaram uma ação efetiva. No entanto, pretendem tomar tal ação em um futuro próximo, e alguns pesquisadores preferem conceituar esse estágio, né, de preparação como uma tomada de decisão. E a quarta etapa, né, a quarta fase, é a fase em que os indivíduos modificaram o seu comportamento nos últimos 6 meses, a fim de superar os seus problemas, e requer compromisso considerável de tempo e energia. Modificações do comportamento no estágio de ação tendem a ser mais visíveis e por isso recebem maior reconhecimento. E a quinta etapa, né, é a de manutenção. É o estágio em que as pessoas trabalham para prevenir a recaída e consolidar os ganhos alcançados durante a ação por mais de 6 meses, e a continuação não é a ausência de mudança. Então, eu trago aqui um resuminho desses 5 estágios da mudança, né, para facilitar o nosso entendimento. Então, a pré-contemplação, a pessoa ainda não pensa em mudar. Na contemplação, ela começa a considerar a mudança. Na preparação, ela planeja mudar em breve. Na ação, está mudando ativamente o comportamento. E a manutenção, ela está mantendo a mudança que já foi feita. E vale uma observação aqui, que a mudança ela pode ir e voltar, ou seja, ela pode ter recaídas. Então, o modelo ele é considerado circular, não linear. E o que é importante a gente entender? Mesmo que depois de um tempo a gente tenha uma recaída, não é como se fosse o fim do mundo. Você não precisa abandonar, chutar o balde, é só voltar e seguir o plano novamente. Se você errou, não tem problema. Volte a acertar na próxima refeição. E aqui também eu trago alguns princípios da reeducação alimentar, que é a variedade, o equilíbrio, a moderação e a consciência. E o que cada um deles querem dizer? A variedade, comer alimentos diferentes para obter todos os nutrientes. O equilíbrio, combinar os grupos alimentares, carboidratos, proteínas, gorduras, fibras, vitaminas e minerais. A moderação, comer com atenção à quantidade, evitando exageros. E a consciência, pensar no que se come, respeitar os sinais de fome e saciedade. Então, para você manter um cardápio ali equilibrado, você precisa de ter todos esses 4 componentes avaliados ali na sua dieta. E o que são grupos alimentares? Os grupos alimentares são categorias de alimentos com funções e nutrientes semelhantes, e eles ajudam a organizar a alimentação para garantir que o corpo receba tudo o que precisa para funcionar bem. Então você precisa ali consumir os alimentos de cada grupo alimentar, que eu vou trazer aqui para vocês nos próximos slides, cada grupo e trazendo alguns
exemplos para que você tenha todos os nutrientes necessários ali para manter saudável. E o primeiro é os carboidratos, né? Eles têm a função de dar energia ao corpo. E suas fontes principais ali, nós temos o arroz, a batata, a mandioca, os pães, aveia, milho. O segundo grupo aqui são as proteínas, e a função da proteína é construir e reparar os tecidos, seja músculo, pele, cabelo, unha, né, entre outros tecidos. E quais são as suas fontes principais? São as carnes magras, ovos, peixes, leite derivados, feijão, lentilha, a soja. Temos também as gorduras, que são uma energia extra, né? Elas ajudam no transporte de vitaminas, ajuda na saúde do cérebro, do coração, na produção de hormônios. Então, as gorduras também têm um papel muito importante aí na nossa saúde. E algumas fontes principais, e nós temos o abacate, o azeite de olivas, castanhas, nozes, sementes aí como a chia, linhaça, girassol. Muito importante aqui também as vitaminas e minerais, que têm funções de regular o funcionamento do corpo, fortalecer o sistema imunológico. E as principais fontes são as frutas, as verduras, os legumes. Temos laranja, banana, cenoura, abacaxi, couve, espinafre. As fibras alimentares também muito importante, que tem a função de melhorar o funcionamento do intestino e aumentar a saciedade. E algumas fontes principais também são as frutas com casca, cereais integrais, legumes crus, leguminosas, feijão, lentilha, temos a aveia também, que é rica em fibra. E aqui eu trago o guia da população brasileira, né, o guia alimentar da população brasileira, e o que ele recomenda para a gente. Ele recomenda, eu trouxe 5 pontos aqui, né, importantes das recomendações que ele nos dá, que é: prefira alimentos in natura ou minimamente processados, evite alimentos ultraprocessados, refrigerantes, salgadinhos, embutidos, biscoitos recheados. Baseie a sua alimentação em alimentos frescos e preparados na hora. Coma com regularidade e atenção, e em ambientes apropriados e, sempre que possível, em companhia. E planeje o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece na sua vida cotidiana. Então, preste atenção no que você está comendo, evite comer de frente para a televisão, porque você vai comer e nem vai perceber que já terminou e vai continuar com fome, querendo repetir mais vezes. Então, vamos nos atentar a essas dicas que o Guia Alimentar da População Brasileira traz para a gente, tá bom? E o vídeo foi esse, pessoal. Muito obrigado. Se você gostou, deixe o seu like, compartilha com um amigo essas informações, são muito importantes para ajudar a gente no processo de uma alimentação mais saudável. E se você tem mais dúvidas, deixe aqui nos comentários sua dúvida, um tema interessante para um próximo vídeo. E se você não sabe nada de nutrição, acredita em diversas coisas que as pessoas falam por aí na internet, que o pão engorda, que você precisa fazer jejum de 24 horas, 36 horas para poder emagrecer, que o leite inflama, que comer carboidrato à noite engorda, eu te apresento o meu curso Nutrição para você nunca mais ser enganado, aonde eu vou quebrar diversos mitos sobre nutrição, vou te ensinar um conceito básico sobre proteína, carboidratos e gorduras, vou te ensinar sobre densidade energética dos alimentos, por que determinado alimento você pode comer em grande quantidade, tem poucas calorias, e alguns tem em pequenas quantidades, tem muita caloria, qual escolher, né? E entre outras diversas informações úteis que vão te auxiliar aí no seu processo de emagrecimento ou de hipertrofia e vão te auxiliar. Então, se você ficou interessado, acesse o link aqui abaixo e adquira logo o seu curso. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.